Todos os objetos, entidades e fenômenos anômalos, necessitando de procedimentos especiais de contenção, são designados como uma classe de objeto. Uma classe de objeto é parte do modelo padrão de SCP, e serve como um indicador bruto do quão difícil um objeto é de ser contido. No universo, classes de objetos são destinadas a identificar necessidades de contenção, prioridade de pesquisa, orçamento e outras considerações. A classe do objeto de um SCP é determinada por vários fatores, sendo os mais importantes a dificuldade e o propósito de sua contenção. Seguro. Objetos da classe seguro são anomalias que são facilmente seguramente contidas. Isso geralmente deve-se ao fato de que a Fundação pesquisou o SCP bem o suficiente de modo a que contenção não exija recursos significativos ou que as anomalias necessitam de uma ativação ou acionamento específico e consciente. No entanto, classificar um SCP como seguro não significa que manuseá-lo ou ativá-lo não apresente uma ameaça. Euclídeo. Objetos de classe Euclídeo são anomalias que exigem mais recursos para serem contidas completamente ou que a contenção nem sempre é fiável. Geralmente é porque o SCP é insuficientemente entendido ou fundamentalmente imprevisível. Euclídeo é a classe do objeto com maior extensão, e geralmente é um bom palpite que um SCP será desta classe se não se encaixar facilmente em nenhuma das outras classes de objeto padrões. Em particular, qualquer anomalia que exibe autonomia, senciência ou sapiência geralmente é classificada como entidade de classe Euclídeo, no mínimo, devido à imprevisibilidade fundamental de um objeto que pode agir ou pensar por si mesmo. Keter. Objetos de classe Keter são anomalias que são excessivamente difíceis de serem contidas consistentemente ou de forma confiável, com procedimentos de contenção frequentemente extensivos e complexos. A Fundação frequentemente não consegue conter bem estes SCP devido a não possuir um entendimento sólido da anomalia, ou devido à falta de tecnologia para propriamente contê-la ou combatê-la. Um SCP Keter não significa que o SCP é perigoso, apenas que ele é muito difícil ou dispendioso de conter. Thaumiel. Objetos de classe Thaumiel são anomalias que a Fundação usa para conter ou contra-atacar outros SCPs ou fenômenos anômalos. Até a própria existência de objetos classe Thaumiel é classificada para os mais altos níveis da Fundação, e suas localizações, funções e status atuais são conhecidos por poucos funcionários da Fundação, tirando o Conselho 5. Neutralizado. Anomalias neutralizadas são as que não são mais anômalas, ou por serem intencionalmente ou acidentalmente destruídas e desabilitadas. Explicado. SCPs explicados são os que são completamente entendidos, ao ponto que seus efeitos são explicáveis por ciência convencional ou fenômenos que foram desacreditados ou falsamente confundidos como uma anomalia. Classes esotéricas/narrativas, classes do objeto esotéricas, também referidas ocasionalmente como classes narrativas, são classes do objeto que não se encaixam em nenhuma das secções prévias. Elas geralmente só são usadas uma vez e são criadas para estender a narrativa de um SCP em particular. Apollyon. SCPs classificados como Apollyon são entidades onde sua contenção é impossível, sendo por pouco entendimento pela entidade ou poucos recursos.